Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar um assunto muito importante para a história da humanidade, é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é tão importante que ela marca o início da história contemporânea, né? E ela marca justamente porque a Revolução Francesa, ela não marcou só a França, mas ela trouxe consequências depois para o mundo todo, na Europa, aqui na América também, né? Mudanças aconteceram em decorrência da Revolução Francesa. Então, daí essa importância tão grande, né? E lembrando para vocês que um dos fatores que também contribuíram assim, que deram início para que essa revolução acontecesse foi o iluminismo, tá? Que isso a gente vai ver durante o nosso período das aulas. Mas eu queria introduzir essa aula da Revolução Francesa com vocês, além reforçando essa importância do que foi a Revolução Francesa, mas colocando assim um marco, um símbolo que representa assim o início dessa revolução, que foi a queda da Bastilha. Tá bom? 14 de julho de 1789, o povo da França, os camponeses, pequena burguesia, artesãos, pequenos comerciantes, né, os chamados sans-culottes, eles vão para as ruas indignados, povo, porque estão revoltados com a situação que está acontecendo na França, de miséria, de carestia, né, de falta de alimentação, e o rei querendo aumentar impostos. E quem pagava impostos, vocês sabem que era o terceiro estado. Né? Então o terceiro estado ele começa então a se revoltar. Né? Enquanto os deputados estão lá reunidos para decidir os destinos da França, o povo está nas ruas fazendo aquele movimento. Então o povo fica sabendo aquela questão de boatos, né? O povo fica sabendo que vai vir uma reação para controlá-los. Então eles não se controlam, eles já não se controlam, né? Então, tipo assim, quando o povo está numa miséria, com fome, é difícil segurar. Então esse povo agora ele já não estava mais querendo só comida, eles não estavam mais querendo só, como diz a música de Tano, a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, o povo queria mais. Ele queria liberdade, ele queria justiça, ele queria cidadania. Então, aqueles lembram daqueles ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade, fraternidade, direito à propriedade. Então, o povo queria isso, pessoal. Tá? Eles agora não estavam mais querendo só comida, eles agora queriam mais. Então, eles estavam dispostos a tudo. Então, eles começaram a saquear prédios públicos, tudo. E aí, eles ficaram sabendo que vinha ter essa reação contra eles e eles queriam se armar. E aí, eles descobriram o quê? Onde é que tinha armas e munições para eles reagir? Tinha uma fortaleza na França chamada Bastilha. A Bastilha já não funcionava mais agora como prisão, mas ela tinha sido uma prisão anteriormente, que era o símbolo do poder absolutista do rei, o símbolo do absolutismo. Né? Hoje ela funcionava como depósito de armas e munições. Então o povo ficou sabendo. O que é que o povo fez? O povo se juntou, homens, mulheres, aquela multidão. Vamos invadir a Bastilha, vamos pegar as armas para defender a revolução, para defender os nossos direitos, para defender a nossa dignidade. E o povo não quis saber, pessoal, botou a Bastilha abaixo, atravessou aquilo ali, aquelas paredes, né, com muita multidão, e aí pegaram armas, pegaram as munições, quebraram a Bastilha. Isso aconteceu em 14 de julho de 1789. E esse foi um dos marcos mais importantes, porque assim, pelo símbolo que ele significou. Tá? Quando o povo derrubou aquela prisão, acabou com aquela Bastilha, era como se ele estivesse dizendo assim para o mundo todo: acabamos com o antigo regime, vamos iniciar uma nova sociedade. Então, por isso que a queda da Bastilha é o símbolo da Revolução Francesa. E foi aí que a gente marca o início, 14 de julho de 1789, né, como símbolo do início da Revolução Francesa. Tá bom, pessoal? Então, olha só que para chegar até aí, aconteceu muitas coisas antes e vai acontecer muitas coisas depois. Então a nossa aula ela vai começar com antes, o que é que aconteceu, como é que a França estava para o povo chegar até aí e iniciar uma revolução por liberdade, igualdade e fraternidade, levando a cabo os ideais dos iluministas. Tá bom? Então vamos à nossa aula, tá, pessoal? Bom, começando a nossa aula de hoje, então nós vamos ver aí, né, o início, como é que era a França
né, antes da Revolução Francesa, antes dessa luta pela liberdade, igualdade e fraternidade. Tá bom, pessoal? Então nós temos aí, ó, como era o reino da França antes da Revolução. Então, no final do século, no século XVIII, a França era um regime absolutista, né? Era governada por Luís XVI, o rei da França, neto de Luís XIV. Então nós temos aí, né, o clero e a nobreza, né, essas eram três ordens, né, que funcionava a sociedade, era dividida em três ordens, ou os três estados, como a gente conhece, o clero, a nobreza e o terceiro estado. O clero e a nobreza tinham vários privilégios, não pagavam impostos, recebiam pensões do Estado e podiam exercer cargos públicos. A burguesia, né, que era o terceiro estado, ela enriquecia por meio da atividade do comércio e da indústria, mas ela não tinha um poder político, ela não tomava parte das decisões, tá bom? E esse terceiro estado, que a burguesia e o resto da população, eles não tinham privilégio nenhum, só quem tinha privilégio era o primeiro e o segundo estado, tá? A gente vai ver aí, ó, essa pirâmide, ela representa mais ou menos como é que era funcionar a sociedade. Nós temos lá o primeiro e o segundo estado, que era mais ou menos 500 mil pessoas, né? Eles tinham as terras, tinham os cargos públicos, eles tinham prestígios, privilégios e isenção fiscal, não pagavam imposto, viviam tudo à custa daqui do terceiro estado. O terceiro estado era 97% da população, era mais ou menos mais de 24 milhões de pessoas que faziam parte do terceiro estado, que sustentava aquelas duas ordens lá de cima, que era o clero e a nobreza. O terceiro estado era formado pela burguesia, mais camponeses, mais os sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Sans-culottes eram os artesãos, camponeses, trabalhadores assalariados, os mendigos, as pessoas que não tinham emprego, todo aquele resto da população mais pobre eram os sans-culottes. Então, todo esse terceiro estado, eles tinham obrigações e impostos para pagar, tá bom? Olha só, a composição do terceiro estado, porque assim, quando fala assim o terceiro estado ele tinha gente, a burguesia, a alta burguesia, que tinha dinheiro, tinha a média burguesia, que também tinha dinheiro, tinha a baixa burguesia, que eram os pequenos comerciantes, né, tinham grande influência, mas eles tinham condições também, e as classes populares, e aí a gente vai chamar de sans-culottes, né, que eram os artesãos, operários, camponeses, servos, todas aquelas outras pessoas. Então, para vocês verem que dentro do terceiro estado, tinha pessoas também que viviam bem e tinham pessoas que viviam muito mal de situação. Aí tem uma foto aí, para vocês verem aí, eram os sans-culottes. Eu dei um destaque aí para os sans-culottes porque eles vão ser uma figura muito importante na revolução que vai acontecer. Tá? Eles quem vão para as ruas, é eles quem vão sustentar ali a revolução. Né? Eles quem vão defender os interesses de toda a população, principalmente da burguesia. Mas eles vão defender porque eles estão esperando também que venha melhorias para eles. Né? Será que isso vai acontecer? Bom, voltando aqui, né? Então aqui, os sans-culottes eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Por que eles recebiam esse nome de sans-culottes? Não é quando você fala sans-culottes. É porque eles não usavam aquelas, lembra assim, vocês verem filme, nos livros, aqueles nobres que usam aquelas calças até assim, meio das pernas, né? E depois aquelas botinas e tal. Então aquelas calças ali eram chamadas de culottes. Né? Então, os sans-culottes eram as pessoas que elas não tinham condições de viver daquela forma. Né? Então, elas vestiam qualquer tipo de roupa, às vezes, né? Aquelas roupas velhas mesmo. Então, por isso que eles receberam o nome de sans-culottes. Então, quando as pessoas viam uma pessoa mal vestida ali, já sabiam que faziam parte dos sans-culottes, porque os nobres estavam sempre muito bem vestidos, muito bem apresentados, né? Aquela situação lá. Aqui, essa foto aqui já está representando aí o luxo da nobreza, né? Como viviam o, 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 o segundo, o segundo e o primeiro estado, né? Nas festas, sempre muito bem vestidos, né? Esbanjando aí. Estão vendo aí as fotos, já dá para vocês terem notado como é que essas pessoas viviam, né? O luxo todo. Aqui essa foto representa aqui o rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta. Né? Disse que ela tinha mais de 3 mil pares de sapato. Roupa todo dia, era uma roupa muito bonita, muito chique.
né? Ela, como ela não era muito bem vista, ela era de outro país, quando ela casou com o rei Luís XVI, então assim, a corte não aceitava muito ela, tinha os olhos assim, olhavam para ela assim um pouco, então ela gostava de se esbanjar, porque isso ela mostrando o poder, né, o poder que ela tinha, até para ser aceita também lá pelos seus pares. Então, pessoal, todos os gastos da nobreza, o luxo das festas da corte francesa, né, do Palácio de Versalhes, tudo isso era bancado pelos impostos pagos pela burguesia. E aí fala de burguesia, mas lembrando sempre quando a gente fala burguesia, porque o terceiro estado ele é mais considerado como a burguesia, mas assim, não era só a burguesia. Tinha os comerciantes, né, tinha os trabalhadores assalariados, tinha advogados, né, tinha outras pessoas também da classe média também que pagavam impostos também, tá, que sustentava a nobreza. Bom, toda essa situação, né, de lá que vivia, né, de as pessoas esbanjando às custas do terceiro estado, isso vai ter um impacto, né, muito grande, que é o quê? Um grande fenômeno que acontece na França que vai prejudicar as colheitas. Tá? Um grande período de estiagem, de seca, de inundações, uma friagem muito grande que aconteceu durante 1787 até 1788, a queda da produção agrícola, né, principalmente o trigo. Então, assim, isso vai dar uma escassez de alimentos enorme, que vai aumentar o preço das coisas, vai diminuir os impostos que as pessoas pagam, né? Vai ter uma crise tão grande que isso vai impactar diretamente na vida da nobreza, né, na vida do rei. Então, a elevação dos preços dos alimentos fica caro, vai ter que um pãozinho, pessoal, vai custar quase um salário de um trabalhador, né? Isso tudo é uma crise, muita gente passando fome, muita gente não vai ter condições de pagar impostos, né? E isso vai gerar uma revolta muito grande da população. Fala-se, tem até um caso que um grupo de mulheres foi até a rainha, né, Maria Antonieta, para reclamar para ela que o povo não tinha nem pão para comer. Sabe o que ela disse? Se não tem pão, comam brioches. Que comam brioches. Brioches é um salgadinho, né, que tem muito, que a gente aqui tem, aqui no Acre eu não vejo muito, mas em Rio, São Paulo tem muito brioche. Salgadinho é coisa de chique, né? Então ela disse, não tem pão, como brioches. Então assim, aquilo ali causou uma revolta tão grande nas pessoas, como se as pessoas não têm nem pão para comer, ela vai dizer que vão comer brioches, né? Na verdade, isso dizem que foi boatos, que na verdade isso não aconteceu. Mas isso causou uma revolta, a história mostra assim como uma revolta muito grande, disse que ela nunca teria dito isso, né? Foi que muita gente não gostava dela e disse que ela tinha proferido essas palavras. Mas assim, comprovadamente, muitos anos depois, né, que ela nunca chegou a dizer isso, que ela não era uma pessoa tão má dessa forma, mas era que os inimigos, né, querendo ver o circo pegar fogo, espalharam esse boato, que a rainha teria dito isso. E isso causou uma enorme repercussão e assim uma revolta tão grande nas pessoas, né, de muita gente indignada. Então, além de todas essas questões aí apontadas, a França ela passava por uma grave crise, né, que as finanças do Estado estavam prejudicadas, né, desde o governo passado, desde o rei passado, né, a economia já estava em crise e ainda vem mais essa seca que aconteceu, né, essas crises climáticas com a falta de alimentos, entendeu? E para completar a situação, a França, se o rei meteu a França em duas guerras que foram muito custosas, que custaram muito para o Estado. Uma foi a guerra de independência lá dos americanos contra a Inglaterra. A França, né, porque era contra a Inglaterra, também resolveu em apoiar os americanos em armas, em homens para lutar lá nos Estados Unidos na libertação deles contra a Inglaterra, né? Eles conseguiram lá com o apoio dos franceses, mas isso custou muito caro para a França, né? Disse que o que a França gastou lá dava para sustentar 700 mil franceses durante um ano, só no que ela gastou lá nessa guerra da França, né? E a guerra com a Inglaterra também, que ela teve uma guerra com a Inglaterra, a guerra dos 7 anos, foi gasto muitos recursos também financeiro. Então tudo isso agravou ainda mais aquela crise que ela estava passando, que a França estava passando, né?
Então, pessoal, o primeiro e o segundo do estado parece que eles não tinham noção do que estava acontecendo. E o terceiro estado, aqui mostra uma chargezinha aqui do terceiro estado, isso era espalhado pela cidade. O terceiro estado dizia assim, ó, mostrando aqui, minhas costas não aguentam mais esse peso, eles não estavam mais suportando, né? E aí ainda tinha aquela questão lá, tudo isso vai recair para quem o pagamento disso tudo? Vai recair para o terceiro estado, com certeza. E essa outra charge aqui também mostra, ela que era espalhada na época lá, mostra que o segundo e o primeiro e o segundo estado surpreso, porque o terceiro estado aí estava se levantando, né? Mostra aí ele se levantando aí como quem diz, não, eu vou ter que reagir, vou ter que fazer alguma coisa, isso não pode ficar assim. Bom, os membros do terceiro estado, então, eles passaram a reivindicar igualdade, né, direitos, né, em todos os setores. Então passaram a combater o absolutismo, aquele absoluto poder absoluto do rei, tá? Queriam a restauração do Estado que favorecesse o desenvolvimento do capitalismo. Por exemplo, a burguesia, ela ganhava dinheiro, mas ela não tinha poder político e ela estava impedida de ganhar mais dinheiro, que eles poderiam ganhar mais dinheiro, mas as coisas lá, as decisões, eles não participavam das decisões. Então eles começaram a reivindicar isso também. O mercantilismo, o rei praticava o absolutismo, o mercantilismo, que essa excessiva intervenção na economia, isso prejudicava, né? Adam Smith já estava defendendo lá o liberalismo, que era para a burguesia poder se desenvolver mais, a não intervenção do Estado na economia, o livre comércio, cada burguês fazer o que quiser, sem depender das decisões do Estado. Tudo isso a burguesia também estava defendendo nessa época, né? E queriam acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Então, pessoal, a difusão das ideias iluministas, né, e essa crise que estavam passando lá na França, isso tudo serve como inspiração para a Revolução Francesa. Então, a insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia, que fazia da França um terreno fértil para as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então vejam bem, as pessoas começaram, isso aí começou a surgir na cabeça das pessoas, pessoal, por que temos que aceitar, né? Se o governante não está fazendo o que o seu povo quer, o povo tem direito de tirar esse governante, fulano falou isso, fulano falou aquilo, vamos apoiar, vamos fazer alguma coisa, não podemos aceitar. Veja o que aconteceu lá na Inglaterra, lá eles fizeram a revolução, tal, e essas ideias iam alimentando as pessoas, tá bom, pessoal? Então o rei ficava naquela situação. E agora, como é que eu vou resolver essa crise? Falta dinheiro, a dívida na corte, dívida do Estado, essa extrema pobreza, a população descontente, o que é que eu vou ter que fazer? Tinha algumas pessoas também com ideias de, olha, vamos convocar uma Assembleia dos Estados Gerais, a gente pode também passar a convocar, a cobrar imposto do segundo e do terceiro estado também. Né? Então começou a dar essas ideias aí para o rei. O rei disse, então vamos convocar os Estados Gerais. Tá? Então, para resolver a questão dos impostos, o rei ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Era uma reunião dos deputados que tinha representantes dos três estados, tanto do poder do clero, como da nobreza, como do terceiro estado, da burguesia. Só que, olha, então assim, o rei ia propor agora, né, através do seu ministro da Economia, que nós vamos também cobrar impostos dos outros estados. Né? Só que, olha só, a Assembleia era formada por esses três estados. Então, cada estado tinha direito de um voto, que era por Assembleia. Então, o terceiro estado já ficou, bom, se vai ser assim, o que é que vai ser? Vai ser 2 contra 1, porque o primeiro e o segundo estado não vão querer aumentar, vão querer colocar imposto para ele. Vai sobrar em aumentar mais impostos para a gente. Então, diante dessa situação de que cada estado tinha direito a um voto, a burguesia disse não, o terceiro estado disse não, nós só queremos que o voto seja por um indivíduo. Por quê? Porque como o terceiro estado tinha 97% da população, ele tinha mais deputados. Então ele queria que o voto fosse por deputado, não por estado. O voto fosse por cabeça. Né? Porque assim ele sabia que ele tinha mais chance, porque ele tinha mais deputados. Então, pessoal, isso levou a uma violenta discussão, pessoas na rua, vamos apoiar, o voto tem que ser mesmo
não por Estado, o voto tem que ser por cabeça. E aí, diante dessa situação toda, dessa polêmica toda, o rei resolveu dizer, não, o voto vai ser por Estado. Para quê? Para quê? O povo nas ruas e o terceiro Estado ali se encheu de poder e disse, não vamos aceitar. O terceiro Estado se reuniu, saiu da sala, se reuniu em outra sala lá, chamada lá, uma sala de jogos lá, e disse assim, agora nós estamos reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos fazer as leis. E eles faziam isso porque sabia que o povo, os sans-culottes principalmente, os camponeses, os trabalhadores lá, todos estavam na rua apoiando eles. E eles disseram, nós vamos se reunir então aqui, nós vamos fazer as leis. Tá certo? Bom, então olha só, a situação da exploração do terceiro Estado, a grave crise econômica que acontecia e as ideias iluministas, e o povo ali reunido, com o apoio, o terceiro Estado ali reunido, sozinho, com o apoio do povo, isso vai ser, digamos assim, o estupim para essa grande revolução que está para acontecer. Tá certo, pessoal? Isso a gente vai ver na nossa próxima aula.